Então, boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Espero que nos estejam a ouvir nas melhores condições, como habitualmente. É a característica da Rádio Sim, neste Ser Igreja, que como habitualmente vai para o ar entre as 11 e a meia-noite. Fazer-lhe companhia para o ajudar a refletir sobre os problemas da Igreja Universal, da Igreja que está em Braga, da Igreja que está na sua paróquia, no seu movimento, isto é, da Igreja em sentido total, pleno, e também dar-lhe alguma informação, aquela de que nós temos conhecimento do que se vai passando um pouco, sobretudo pelas dioceses de Braga e de Viana do Castelo. Esta primeira parte, como habitualmente já sabe, está disponível no canal de YouTube da Diocese de Braga e também pode ser consultado este programa, como anteriores, em arquivo, na página da Diocese na internet www.diocese-braga.pt, onde pode rever ou então assistir a toda a primeira parte deste programa. Como não podia deixar de ser, o nosso convidado de hoje foi uma surpresa o que lhe aconteceu, pelo menos para nós, para o convidado não teria sido, com certeza, mas para mim foi uma grande surpresa. É o Sr. D. Manuel Linda, até agora Bispo Auxiliar de Braga e a partir de agora Bispo eleito das Forças Armadas e Segurança. Sr. D. Manuel, eu não lhe vou dizer se foi surpresa, não foi, porque foi contactado previamente. Posso responder, sim, foi sondado. O que é que sentiu na primeira abordagem que lhe fizeram para este cargo, que é de grande responsabilidade, ainda que não tenha a visibilidade de um bispo territorial, uma vez que um bispo castrense não tem um território, o território é onde há militares portugueses? Bom, eu podia usar assim uma linguagem talvez de muita humildade, dizendo aceitei piedosamente e tudo isso, e aceitei, de facto é verdade, mas evidentemente no princípio também me pus questões, quer dizer, que é que eu conheço atualmente do meio castrense, qual é a minha relação neste momento com as forças de segurança, que não são muitas, não é? Não são muitas grandes relações. Pronto, não obstante, o Sr. Núncio insistiu que a Santa Sé que pedia esse trabalho, que o Santo Padre que me confiava esse encargo, e portanto acabei por aceitar, confiante na graça de Deus e no bom contributo de todos aqueles que neste momento fazem o ordinariado castrense em Portugal, portanto sejam os militares, sejam as forças de segurança, concretamente, e isto é de uma forma evidente, os capelães que com muita experiência e com muito zelo mantêm viva a chama da fé neste meio castrense. Eu posso, não é confirmar que as suas afirmações não precisam ser confirmadas, mas corroborar, enfim, sublinhar com a minha própria experiência. Eu fiz o serviço militar obrigatório, estive 2 anos na Guiné e tive a oportunidade de ter um contacto muito próximo com os capelães militares. E mesmo na Escola Naval, o capelão da Escola Naval era um sacerdote da Diocese de Braga, o Padre Melo, o Monsenhor Melo, eu não sei se ainda é vivo, mas era uma pessoa já com uma certa idade. Portanto, a minha experiência, eu acho que é importante esta presença da Igreja nas Forças Armadas. Mas não pode, isto agora é uma pergunta que muitos de nós poderá fazer, é assim, sendo a Igreja uma força de paz, uma não pacifista, mas pacificadora, Jesus anuncia-se como o príncipe da paz. Faz sentido a presença da Igreja numa força, ou nas forças que são preparadas para a guerra? A presença da Igreja está em todo lado onde houver homens em circunstância e adapta-se à linguagem típica que uma determinada classe é capaz de falar. Esta linguagem no sentido de transmissão da mensagem. Mas evidentemente os homens e as mulheres que fazem as Forças Armadas e de Segurança vivem num contexto, falam uma linguagem muito típica do seu setor. E portanto a Igreja tem de saber falar esta linguagem para que a mensagem lhe chegue. O senhor pode questionar, como todas as pessoas, se justifica hoje, para o número de militares que temos e de forças de segurança, uma diocese.
É evidente que as dioceses, quando foram criadas para estas forças, foi num contexto em que os exércitos nacionais eram muito maiores do que hoje e não estariam integrados como estão hoje a nível dos pactos internacionais, concretamente da NATO, não é? Com muita mobilidade, porque nós aqui, quanto me informam, já temos também muitos militares de outras nações com uma certa presença relativamente prolongada. Muitos não serão católicos, mas outros são, e também procuram um serviço religioso. Portanto, quanto ao aspecto da Igreja estar presente pela vontade da Igreja, sim, está presente a todos os grupos humanos e participa da sua situação, como nos diz o Concílio Vaticano II, porque é aí que, participando do seu estilo de vida, pode, de facto, ter uma linguagem mais apta a que o Evangelho passe. Quanto à constituição de uma diocese castrense, pois ela vem de outros tempos, mas hoje também continua a justificar, porque se pensarmos que, por exemplo, militares, Força de Segurança, GNR, PSP, famílias civis que trabalham habitualmente no contexto militar e suas respectivas famílias, hoje aproxima-se das 100 mil pessoas em Portugal. É uma diocese. É uma diocese, nós teremos dioceses em Portugal que porventura não terão muito mais pessoas. Bragança, por exemplo. Porventura. Eu estava a ouvir, a acompanhar o raciocínio de São Manuel e estava a pensar que a Igreja, ao longo da história, tem tido um papel muito grande e muito positivo na área de, não sei se pode dizer, de uma certa humanização da guerra. A própria instituição das ordens de cavalaria, que vem, é uma presença da Igreja no meio militar, que vem humanizar relações de grande crueldade que existiam anteriormente. Portanto, há aqui um papel que é sem dúvida importante, não só para as Forças Armadas e de Segurança como tal, isto é, agentes que podem eventualmente fazer a guerra e fazer uma guerra onde se respeitem mais os direitos humanos, mas também uma visão de paz, isto é, de agentes de paz. Nós não temos tempo, evidentemente, a debater este tema, mas vale a pena 2 ou 3 pinceladas, desculpe-me a expressão, mas quer dizer, duas ou 3 ideias básicas sobre esta relação da Igreja com a paz. E desde o pacifismo evangélico até à chegada dos bárbaros, muita coisa mudou, porque entretanto a Igreja obteve a liberdade por parte do Império, não sei o quê. Mas depois põe-se a questão, quando chegam os bárbaros à Europa, se nós podemos assistir com os braços cruzados às crueldades que eles praticavam, não é? De rapina, de roubo, de violação, de destruição e tudo isso. Santo Ambrósio de Milão disse que escreve livros que ainda hoje têm muito interesse, digamos, para a moral social, que podendo evitar esse mal, intervindo mesmo com o uso de alguma força e não o fazer, é um crime, digamos, de deixar condescender que, com este mal que estava a ser infligido às populações. Pronto, isto continua até aos nossos dias e evidentemente que a Igreja, a não ser um bocadinho nessa altura das cruzadas, em que a mistura entre a ideia da defesa da fé e também algum uso da força, algum uso musculado, diríamos em linguagem de hoje, para que os lugares santos fossem libertados, a não ser nessa altura, a Igreja nunca, mas mesmo nunca se ligou à guerra. Portanto, a Igreja está exatamente sempre em contexto de paz. E ainda hoje a sua presença no quartel não é para abençoar a guerra, não é para que a guerra seja feita com esta ou com aquela técnica, é exatamente o contrário. É exatamente para que as pessoas que estão nestas forças de segurança, que é um valor, sim. Nós não podemos viver exclusivamente só com hospitais, com escolas e tudo isso. Eles são fundamentalíssimos, evidentemente, mas no meio de tudo isso precisamos de justiça e precisamos de segurança. Então, que estes homens e mulheres que se responsabilizam pela nossa segurança, quer na vertente externa, mais os exércitos, quer na vertente interna, mais as forças de segurança, participem destes valores que, ao fim e ao cabo, são pacificadores e são humanistas de abertura aos outros. Quanto ao aspecto, digamos assim, portanto, de abençoar ou não abençoar a guerra, passa a expressão. Pois evidentemente que as forças de comando não passam pelo capelão.
Nem tem que passar. Nem tem que passar, evidentemente. Portanto, o capelão está lá exatamente numa missão, talvez de refrear os instintos bélicos que estão presentes em todos nós. De maior crueldade, de maior violência, exatamente. de menor respeito pelos direitos humanos individuais e coletivos. Não é? Exato. E depois fazer com que, pelo menos as recomendações internacionais do tratamento aos prisioneiros e tudo isso, sejam cada vez mais humanizados e fundamentalmente que se usem meios alternativos ao uso da força. Porque nós podemos, de facto, conseguir a paz e a segurança sem ser por meios, pelo diálogo, pela diplomacia, por até, digamos, pronto, pode haver uma espécie de apresentação de força, mas sem o seu uso. Enfim, mas a razão fundamental pela qual os capelães e a Igreja na sua instituição, isto é, com um bispo e com capelães, estão presentes nos quartéis e no meio das forças armadas e de segurança, é exatamente porque esses homens e mulheres precisam de salvação. Se me permite, eu estou a pegar na palavra um bocadinho o tempo mais alongado, mas também a palavra é para o Dom Manuel, não é? Obrigado. Não é para mim. É curioso que os primeiros contactos que nós encontramos na Bíblia com o tema da fé, no Novo Testamento, é exatamente um grupo de militares que vai perguntar a João Batista o que é que devem fazer. E João Batista não lhes diz para deixarem o serviço militar. E naquela altura o serviço militar era opressivo, porque era o romano, que estava na terra dos judeus a retirar a liberdade. A mesma pergunta é repetida depois com Jesus Cristo. Jesus Cristo dá um série de conselhos de ordem social e de ordem humana, mas a nenhum manda sair do exército. E depois a história da Igreja é constituída por uma imensidão de santos canonizados, um dos quais praticamente está presente em todas as nossas igrejas, que é o São Sebastião. Santos que eram militares. Portanto, nunca a Igreja teve nada contra o meio castrense, o meio militar em si. O que procura é que as pessoas vivam a sua dimensão de fé nesse meio e que essa dimensão de fé os leve, de alguma maneira, a reprimir aquela ferocidade que está presente dentro de todos nós. E há grandes figuras da Igreja, da história universal que foram militares, o São Sebastião, São Luís, rei de França, o Santo Condestável, a própria Joana d'Arc, por exemplo, que sendo mulher, enfim, com uma história muito particular, são presença de pessoas no meio militar e que a Igreja reconhece como tendo vivido uma vida digna de ser imitada, não é? E tantos outros, exatamente. São muitos. E provavelmente muitas das crueldades que se passaram nas últimas guerras e se passam hoje um pouco por todo o mundo, se deve à ausência daquele espírito evangélico, da ausência da Igreja em determinados meios. E fundamentalmente até mesmo na relação com o inimigo. Nós estamos hoje em Portugal numa situação de paz, graças a Deus. Temos 2 ou 3 missões no exterior, em zonas difíceis, no Afeganistão, no Kosovo, e creio que também há um grupo, mas é mais de formação, portanto não operacional, em Angola, creio, e também até noutros países africanos, na preparação, digamos, de exércitos e tudo isso. Pronto, graças a Deus não temos então frentes de guerra. Mas a Europa conheceu ao longo do século, sempre, continuamente, até à Segunda Guerra Mundial, guerras, digamos, ativas. Horríveis. Ora, é também da grandeza de ânimo do militar, de facto, por exemplo, a forma como lida com o prisioneiro, mas muito mais o é da parte do capelão. O capelão não conhece barreiras. E na presença de um homem, de uma mulher, em situação, seja ele do seu exército, seja ele até porventura do exército contrário, o capelão tem de estar forçosamente ali naquela dimensão humana de ajuda, de apoio e tudo isso. Posso dizer-lhe, o Sr. Manuel sabe isso melhor do que eu, mas eu vivi essa experiência na tropa, em que na Guiné, no meio de grande stress, porque havia guerra, e não era propriamente uma guerra de soldadinhos de chumbo, era mesmo a sério, num ambiente cruel, o ambiente era muito hostil, até do ponto de vista de clima. Claro. O papel do capelão militar era muito importante, não só para os católicos praticantes. No meu caso, que fiz a tropa na Marinha, não eram a maioria, pelo menos a nível dos oficiais era, por contrário, é uma minoria, mas mesmo este grupo que não praticava frequentemente, respeitava a presença do capelão,
que tinha com o capelão uma relação de confidente, de amigo, e isto acho que é muito importante. O que o Sr. Manuel acabou de o dizer, portanto, eu estou a pegar e a reforçar a minha própria experiência de estar disponível para a escuta dos que lá estão e orientar. Eu também fiz o serviço militar obrigatório como capelão. Nós, os padres, quando éramos, portanto, durante todo o tempo do nosso serviço, da nossa formação, íamos metendo adiamento e depois éramos convocados no ano da ordenação, ou no ano imediatamente a seguir. E aqueles que precisavam, ou que o Exército, a Força Aérea e a Marinha precisavam, ficavam, os outros passavam à disponibilidade. Eu acabei por fazer a tropa durante mais de 3 anos, lá no quartel. Já tinha tarimba. Mas era de outro tempo e de outra situação. E eu habituava-me a ver naquele contexto a presença do capelão como uma presença dentro do quartel, de simpatia, sem dúvida alguma, de contacto particularmente com os mais humildes. Era muitas vezes ao capelão que o soldado que precisava de ir a casa, por isto ou por aquilo, até às vezes nos vinha dizer as mentiras, que tinha morrido à avó 3 ou 4 vezes, não é? Não. Pronto, está bem. E nós procurávamos, dentro do possível, lá, com a cadeia de comando, ver se era possível que a pessoa, de facto, pudesse ir o fim de semana à casa, não sei quantos. E depois também havia as grandes celebrações, concretamente para alturas de Natal, da Páscoa, e eu próprio celebrava a missa dominicalmente lá no quartel, para aqueles que estavam de serviço e que queriam ir. Mas hoje, por aquilo que me apercebo, a realidade é já muito mais complexa. E nós temos estruturas de uma certa permanência, estruturas pastorais, dentro de unidades. Por exemplo, há grupos de casais que reclamam a presença, portanto, da pastoral familiar, que reclamam a presença do capelão em muitas, nas bases navais, por exemplo, aos arredores de Lisboa e de Setúbal, em determinados quartéis da zona de Lisboa e não só. Isto é, hoje cada vez mais começam a aparecer dentro das unidades militares aquelas estruturas, pastoral de jovens inclusivamente, filhos de militares, por hipótese, que nós encontramos habitualmente nas dioceses. E, portanto, cada vez mais o meio militar parece estar a dar esta volta para passar de uma simples presença simpática, sem dúvida, do capelão e com atos de culto de quando em vez, para passar a ser uma forma organizada de pastoral nos vários âmbitos que nós conhecemos. Eu acho que é muito importante. Eu estava a ouvir, estou a ficar encantado, porque parece que a Santa Sé, quem teve a inspiração do Espírito Santo para o convidar para Bispo Castrense, lhe assenta, o molde lhe assenta perfeitamente, porque de facto a presença da Igreja no meio castrense não é uma presença a mais. Ela faz, até porque a identidade do povo de Deus que está no meio castrense não é rigorosamente igual à que está no exterior, porque há os militares têm horários rígidos a cumprir, têm sequência e ritmos que alteram a vida da família, têm ausências mais ou menos prolongadas, quando têm missões, neste caso não é de guerra, mas de paz, no Kosovo, ou no Afeganistão, no Iraque, etc. Há aí uma especificidade que requer, por parte da Igreja e dos agentes pastorais, nesse meio, uma atenção, digamos, bem preparada, que não pode ser feita de qualquer maneira. E por isso essa presença é muito importante, não é? Eu estou convencido que sim, e de facto foi reequacionado, insisto mais uma vez, esta presença da Igreja, que hoje é uma presença mais pastoral, porventura, do que noutros tempos. Sem desprimor para os outros tempos, porque eu também fui capelão há 30 anos e, portanto, eu também me insiro naquela mentalidade daquela altura. Mas talvez fôssemos mais amadores naquela altura, talvez aquilo que nós fazíamos naquela altura fosse mais ditado, talvez por aquilo que nos parecia ser o melhor naquele contexto, mas hoje a pastoral parece mais organizada. O ordinariado castrense tem um plano pastoral, como a Diocese de Braga, a Arquidiocese de Braga, e julgo eu que todas as dioceses de Portugal inteiro têm. Portanto, o sinal de que há aqui uma organização pastoral
E nesta linha justifica-se esta presença de igreja, digamos, neste meio. Falamos da tropa, perdão, do Exército, das Forças Armadas em geral. E o Sr. Dom Manuel, e eu estou a falar por mim, não estou a falar em nome de ninguém, deixe que diga que nos cria uma certa frustração a sua partida, porque habituamos. Não, eu estou a falar por mim, não estou a falar por mais ninguém, ninguém me mandou, ninguém mandou o sermão, como se costuma dizer, mas habituamos-nos à sua presença na vida da Igreja bracarense, na Igreja que está em Braga, eu prefiro assim, a Igreja que está em Braga, uma presença solícita, simpática, discreta, tempada, prudente, e de repente a gente vê partir este homem, este bispo, a quem nós já estávamos a deixar criar raízes no nosso coração, e de repente vai para as Forças Armadas. Sr. Dom Manuel, estes adjetivos todos, se fossem verdade, pronto, são rigorosamente. Não, eu falo por mim, Muito obrigado. De qualquer maneira, muita simpatia. Agora, da minha parte pessoal, também se coloca exatamente isso. A determinadas idades da nossa vida já agrada mais a estabilidade do que propriamente a mudança. Eu que o diga. E mesmo humanamente falando e pastoralmente falando, agora é que eu conheci a realidade da Arquidiocese de Braga. Agora é que eu costumo dizer às vezes na brincadeira para os meus amigos e meus colegas, é que já começo a não precisar do GPS. Vou às paróquias e tudo isso, não é? E começa a saber a geografia, e não só, pronto, não é a geografia no sentido territorial, físico, mas é a geografia humana, a geografia da alma. E portanto, se me dessem a escolher, isto com toda a naturalidade, assim, queres ficar aqui ou queres ir para o ordinariado castrense? Não, então nesta fase eu fico em Braga, onde já conheço e onde me sinto bem. Santa Sé pediu-me esta missão, vou com confiança, na certeza de que também tentarei adaptar-me à realidade e construiremos caminho com aqueles que Deus também coloca no meu caminho. Esta perda, enfim, entre aspas, evidentemente, um bispo que muda de serviço não é uma perda, vai prestar o seu ministério episcopal para outra área. Portanto, não se pode dizer de uma perda, porque a Igreja é una e é única, portanto, a pessoa continua ela própria e a dar o seu melhor para a vida da Igreja, ainda que numa esfera diferente. Mas a mim agrada-me a ideia de eu poder ver frequentemente aqui no quartel em Braga, ou na Póvoa de Varzim, com os polícias de segurança pública, Guarda Republicana. Exatamente. A mim agrada-me a hipótese de vez em quando dizer, bem, vou ver o Sr. Dom Manuel, ou pelo menos eu sei que ele está aqui perto de nós. Quando o Sr. cá estiver aqui nos estúdios da Rádio Sim, eu virei cá então visitá-los, exatamente. Espero bem que sim. Não, isto dá-me pretexto para falar daquilo que eu penso, isto é, que projeto, depois vamos ver como é que a realidade o permite ou não permite. De facto, gostava também de dar alguma atenção, e uma atenção talvez especial, às forças de segurança, à GNR e à PSP. Claro que os leigos que constituem estas duas forças de segurança, pela natureza das coisas, estão inseridos nas suas paróquias, os que são praticantes, têm estabilidade, alguma estabilidade, então, e portanto talvez não seja tão urgente, entre aspas, o trabalho com eles como é que seria com os militares. De qualquer maneira, já que estas duas forças pertencem ao ordinariato, e até porque tradicionalmente não havia um corpo de capelães tão organizado para as forças de segurança como há para os militares. Então, eu pretendia, se a vida me permitir, se as circunstâncias assim o deixarem, visitar todos, mas mesmo todos os aquartelamentos da GNR, todas as esquadras da PSP, fazer o quê? Olha, estender a mão e cumprimentar as pessoas que lá estiverem. Isso é muito importante. Sr. Dom Manuel, nós temos que terminar. Eu pedia-lhe, se fizesse o favor e se achar oportuno, dirigir uma palavra aos militares que eventualmente nos estão a ouvir.
quer que sejam no âmbito da Diocese de Braga, mas agora o senhor Dom Manuel está para o lado de Braga, portanto, a todos os militares que eventualmente nos estão a ouvir ou que nos vão ver no YouTube ou na página da Diocese. Há milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, muitos deles são militares e que neste momento gostariam de ouvir uma palavra de estímulo, de alento, não sei, aquela palavra que o prelado castrense entende dizer neste momento em que vai, dentro de pouco tempo, iniciar funções. Esta palavra é mais do que uma palavra de circunstância, é dizer aos militares que eu próprio, mesmo que não tenha a condição militar, pois evidentemente, farei caminho na vida juntamente com eles e participarei das suas esperanças, enfim, também de tanta coisa boa que eles encontram nas suas próprias vidas e participarei nas suas dificuldades, que também são tantas vezes, e uma dificuldade forte é, por exemplo, por vezes terem de fazer grandes separações e longas separações da própria família, das esposas, dos filhos, tudo isso, enfim. Depois, não leve ideias pré-concebidas, caminharemos ao ritmo, digamos, que formos capazes, nesta certeza de que importa é o ânimo na fé. Aliás, eu digo isto nas visitas pastorais, quando faço aqui no contexto civil, não no contexto militar, que o Bispo vem deixar ou fazer com que a fogueira não se apague, mas também a fogueira do Bispo de alguma maneira se incendeia mais quando vê a fé daquelas pessoas com quem contacta. Portanto, é com os militares que eu farei exatamente esta mesma caminhada. Animá-los-ei para a nossa vivência da fé e espero receber deles também o estímulo para a minha própria vivência da fé. E, portanto, faremos caminho em conjunto. É só isto. Sr. Dom Manuel, posso fazer-lhe um pedido? Com todo gosto. Um pedido seu é uma ordem. Não é. Eu ia-lhe pedir, como antigo militar, que não esquecesse nas suas preocupações, nas suas orações, a Liga dos Antigos Combatentes, as associações dos militares que deram o seu melhor, muitos deles deram a sua vida no antigo ultramar, e que os apoie, os conforte, os anime, porque às vezes o desânimo nestas pessoas é muito grande. Eu pedia-lhe isso, que não tenho também, ninguém me passou o cartão, nem me disse, olha, aproveite para... Não, faço-lhe este pedido como antigo militar e que pertence a uma associação dos antigos oficiais da Reserva Naval, que gostávamos, penso que todos nós gostaríamos da presença do nosso Bispo, do Bispo castrense. Muito obrigado, e esse pedido ficará aqui dentro muito gravado. Posso-lhe também adiantar que, se Deus quiser, um dos primeiros atos que realizarei depois da tomada de posse será visitar o lar da Runa. Creio que é assim que se diz, não é? Sim, acho que é, não tenho a certeza. Portanto, que é um lar, digamos, de militares que estão lá institucionalizados, que lá vivem. Portanto, militares que já que o foram e que ainda o são por condição, mas, portanto, já há pessoas com certa idade, para mostrar exatamente esta solidariedade, não só por aqueles que estão no ativo, mas por aqueles que já estão jubilados ou estão na reforma. Muito obrigado. Um grande êxito ao serviço da Igreja no meio castrense, é aquilo que eu desejo. Muito obrigado. Eu também desejo ao doutor que tem este programa há tantos anos e que sempre com tanto interesse continua assim, de bem te importa. Muito obrigado. Além de muitas outras atividades que tem na sua vida. Já estou muito velho. Está bem. Pode dizer isto daqui a 50 anos. Sim. Não estou cá. Não estou cá. Muito obrigado. Obrigado, sim, senhor.